Oi, tudo bem? Hoje a gente vai começar o Diário de uma Empreendedora, dia 4. E hoje a gente vai falar como empreender mudou a minha vida pessoal. Eu sei que esse tema, tipo, esse papo de sempre, você falou que não ia falar com esses assuntos, porque o babado ia ser outro. Concordo. Mas eu preciso trazer esse assunto em pauta, porque ele realmente teve muito destaque em todo esse processo dos últimos 4 anos. E eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Quando eu comecei a empreender, como eu já comentei com vocês, foi tudo no grito, a gente foi vendo, a gente foi fazendo, vendo as coisas, né? Foi no vamos ver vendo, que eu brinco sempre no meu texto lá no meu LinkedIn, deem uma olhada. Mas a coisa mais importante que eu queria trazer aqui para vocês é que não existe uma empresa organizada, pelo menos uma empresa que está começando, se os donos dessa empresa não estão organizados. E eu digo isso porque a saúde mental e a disposição de um empreendedor que está começando, ela é essencial para uma empresa dar certo, principalmente quando a empresa não deu certo ainda, né? Que é o caso do que a gente está vivendo agora. Então eu posso dizer que esse vídeo, ele é especialmente para quem está começando, está perdido, está frustrado, não está dando certo. Se organize, sabe? Eu sei que é complicado, eu sei que muita gente fala sobre esse assunto, eu sei que isso tá batido e é por isso que eu estou tentando trazer esse assunto de uma forma mais realista. Então, nesse período de 4 anos, com uma empresa que nasceu do nada, por necessidade, a organização ela foi essencial em vários fatores. Na questão financeira, porque quando a Vairene começou a gente não tinha salário, então eu precisava me organizar financeiramente. É claro que eu tinha um benefício, porque antes de trabalhar na Vairene, eu trabalhava com organização financeira de outras empresas. Então, para mim foi muito fácil organizar as minhas finanças. Eu até estou pensando em fazer um vídeo sobre esse assunto, falando um pouco mais sobre essa questão da organização financeira pessoal. Mas isso fica para outro dia. Então essa organização ela foi essencial para eu aprender a não ficar tão nervosa com relação ao dinheiro e eu aprendi a falar não para as pessoas, para eu entender até que ponto eu podia gastar meu dinheiro, porque eu sabia que o dinheiro estava curto. Mas além dessa questão da organização financeira, que ela faz muita diferença, tem outra questão também que fez muita diferença no meu processo como empreendedora, que foi a atividade física. Eu sempre corri, né? A gente tá em 2024, eu comecei a correr em 2014, quando eu tava estudando pro vestibular. E tipo assim, quando eu digo começar a correr, é botar um tênis e sair correndo. Tipo, gente, sem brincadeira, eu saía do portão da minha casa e eu saía correndo. Não saía nem andar, eu já saía correndo. Tipo, sempre sem nenhuma preparação, sem nenhum fortalecimento, sem nenhuma planilha, sem nenhuma ajuda. Eu simplesmente pegava e saía correndo. Eu acho isso ótimo. Porque eu sempre fui muito ansiosa, eu já comentei isso com vocês, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu entendi que eu precisava canalizar essa energia. Eu comecei a levar a corrida mais a sério na pandemia, que foi quando a Vairene nasceu. Foi meio que juntou as duas coisas, não foi tipo, eu não pensei, estou empreendendo, vou praticar esporte. Não, eu comecei a levar a sério a corrida, porque primeiro, quando começou a pandemia, eu comecei a praticar esporte em 2014. Eu vim morar pra cá, em Curitiba, que eu comecei a me preocupar com o que eu estava fazendo como atividade física em 2019. Então foram 5 anos. Foram 5 anos que eu fiquei nesse processo, né? E então eu comecei a fazer fortalecimento, comecei a correr e tudo mais. Então, desde esse processo que eu comecei a empreender e veio a pandemia, eu comecei a praticar esporte. Essa sempre foi a minha resposta à ansiedade e ao estresse do empreendedorismo. E hoje em dia eu não abro mão disso. Não é todo dia que eu quero treinar, inclusive são vários que eu não quero. Eu sei que esse papo tá batido, mas assim, pra mim, Caiane, esse processo de praticar esporte faz muita diferença. Isso melhora meu desempenho, né, dentro do trabalho, porque me faz parar de pensar no trabalho, ou me faz parar de pensar em coisas que eu tô pensando. Porque eu tô com tanta raiva ali fazendo força, ou xingando o cara que fez o meu treino, que eu nem tenho tempo de lembrar daquele babado que tava me estressando durante o dia. Então, praticar esporte também é uma estratégia de limpeza de pensamentos. Pensa comigo, eu sempre penso isso. O nosso corpo é como se fosse um carro, né? Então o carro tem o motor, tem o filtro, tem o óleo, tem os babados tudo lá que eu não entendo.
o básico é isso aí, né? O carro funcionar, você tem que dar partida, tem que estar com óleo, tem que estar com água, tem que ter o motor funcionando. E tem que ter gasolina. Eu penso que quando a gente pratica esporte, é como se esse fluido, né, esse óleo, digamos assim, ele, quando você liga e você pratica o esporte, é como se circulasse. Então você faz o seu corpo inteiro se conectar, né? Daí o pensamento passa pelo filtro, entendeu? Eu não sei se faz sentido a minha analogia, eu sempre faço essa associação e eu penso isso, é como se o estresse, a ansiedade, ela tivesse canalizada. E quando eu pratico esporte, eu faço força, eu saio andar, eu ando de bicicleta, é como se eu fizesse isso circular. E toda vez que isso circula, cada volta que dá vai limpando mais o pensamento. Então, com isso, eu vou ficando mais calma, com isso, eu vou tendo mais clareza, com isso, às vezes, eu vou vendo que o problema não é tão grande quanto eu imaginava. Então, o praticar esporte não é só pela questão de eu me, não é só pela questão física, né, de tipo, de ficar bonitona e tal, né, de ficar gostosona, mas também é uma estratégia que eu uso para poder limpar os meus pensamentos e organizar as minhas ideias. Outro fator muito importante, além então, né, da organização financeira, da atividade física, desde que eu comecei a empreender, eu voltei a ler e a estudar. Por que que eu voltei? Porque antes eu trabalhava para outras pessoas. Então eu lia um livro ali, um livro lá, mas assim, tava bem parada, né? Eu acho que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho a sensação que a vida adulta é muito difícil você estudar quando você vira adulto. E com a Vairene eu me tornei obrigada a estudar. E para mim, estudar é a única coisa que alimenta a alma do ser humano. Quando eu tô muito nervosa, tô muito ansiosa e às vezes não dá pra eu sair correr, por exemplo, eu pego um livro e vou ler. Porque daí eu penso que eu vou cuidar da vida dos outros e não da minha, sabe? Dá um ar pra minha cabeça. Então, eu vou ler um romance, né? Um romance. Pelo menos eu tô ali entretida com outra história que não é a minha e que dá tempo de eu dar uma relaxada na minha mente. E o estudar também, né? Eu me sinto muito bem quando eu estudo. Tipo, na hora que eu tô estudando é complicado, é difícil, às vezes, por exemplo, hoje que é sábado, tá calor, sentar num dia sábado de calor, sentar e estudar. Realmente é muito difícil. Mas depois que eu termino de estudar, que eu penso, putz, né, ufa, terminei, eu me sinto muito bem. Então, e até porque é uma necessidade, né? Dentro da Vairinha, depois de tudo que eu comentei com vocês, que a gente, eu e a minha irmã, a gente trabalha em duas, a gente precisa estudar, entendeu? Então eu preciso estudar estratégia de vendas, eu preciso estudar CRM, eu preciso estudar como que eu vou fazer a minha apresentação de vendas, eu preciso estudar como é que eu vou fazer tal cálculo. Então o estudar, ele faz muita parte da rotina do empreendedor. E sinceramente, eu digo que precisa ser uma rotina que é igual banho, entendeu? Você sempre vai tomar banho todo dia e você vai estudar sempre, todo dia, todo ano, todo mês. E é isso, sabe? Então, queria passar para vocês que o estudar voltou para minha rotina, né? Hoje em dia eu leio, hoje em dia eu estudo sobre a parte da empresa, né? Eu estudo essa questão de venda, CRM, atendimento do cliente, estratégias. E faz pouco tempo, na verdade faz um ano, que eu comecei a estudar filosofia. A parte da filosofia é mais para cuidar das caraminholas da cabeça, né? Que eu comecei vendo os vídeos da professora Lucilena Galvão, vocês vão me ver falando muito dela aqui. E eu comecei a estudar o Caibalion, que foi ótimo, sabe? Me ajudou muito. Todo final de semana eu tento estudar um pouco sobre filosofia para tranquilizar um pouco do meu lado pessoal. Então, batendo de novo na tecla, estudar é uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Porque às vezes você tá tão perdido empreendendo que você não sabe o que fazer. E só de você ler um livro, que pode ser muito difícil fazer aquilo que está sendo feito, por exemplo, assim, eu já entendi que não existe essa de tipo, eu já entendi que não existe isso de, eu vou ler um livro sobre estratégia de vendas e depois que eu ler esse livro, nossa senhora, eu vou bombar e vender. Eu já entendi que não vai ser bem assim que acontece, porque para uma empresa bombar e vender, ela tem que estar muito bem organizada em vários setores, não só o de vendas. Mas toda vez que eu pego um livro de vendas para ler, ou um livro de estratégia, ou um livro de criatividade, eu sempre termino, ou sempre fecho ele, e eu parece que me dá um gás. É como se me desse uma energia, me dá uma ideia, me dá um motivo, me dá mais uma chance de voltar e tentar de novo. Eu já li vários livros, já tentei aplicar eles de várias formas e saía frustrada. E normalmente quando isso acontecia, porque eu estava frustrada. Então eu estava frustrada porque estava vendendo pouco. Então eu ia lá e lia o livro. Quando eu terminava de ler o livro, é como se eu tivesse ganhado mais 10% de energia e animação para começar meu dia.
Então é por isso que eu falo, o estudar, ele é uma carga de energia para você no dia a dia se motivar, né? Tem a teoria e tem a prática, mas o estudar sempre vai fazer diferença. E é por isso que eu falo, gente, estudem, leiam livros, que eles sempre vão dar alguma ideia, alguma energia, alguma motivação que vocês estão precisando. Então, recapitulando, vamos lá. A gente falou então, né, de organização financeira, praticar esporte, ler e estudar. E aqui eu vou falar sobre uma coisa que, tipo assim, é muito pessoal minha, muito pessoal mesmo. E fica a critério de vocês, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas um fator também que fez muita diferença na minha vida foi a redução da bebida alcoólica. Eu tenho visto que tem algumas pessoas falando sobre esse assunto, e pra mim ele fez muita diferença. Quando eu era mais nova, mais jovem, eu bebia bastante mesmo, bebia, né, quando eu era bem jovem mesmo. Com o tempo, realmente foi reduzindo a minha quantidade de bebida alcoólica. E hoje em dia, eu bebo uma vez por mês e olha lá, e assim, quando eu tô muito com vontade. Porque assim, primeiro, quando eu tomo uma cerveja, eu normalmente não tomo uma, né? Eu gosto de sentar e tomar a cerveja. Então, ou seja, quando eu sento pra tomar, eu gosto de tomar bastante. Segundo, agora que eu tô ficando mais velha, eu tenho percebido que a bebida tem afetado o meu sono. E eu sou o tipo de pessoa que precisa dormir. Gente, eu preciso dormir, senão eu sou tipo nenê. Eu brinco que eu sou igual um nenê. Se eu não dormir, eu fico irritada, eu choro, eu fico mal-humorada. Então, assim, eu preciso dormir. E a bebida alcoólica afeta muito o meu sono. Então, esse é outro motivo, né? Porque daí, se eu vou beber, por exemplo, numa quarta-feira, isso significa que quinta-feira será afetado e provavelmente sexta-feira também. Outra questão relacionada à bebida alcoólica, pode reparar que a bebida alcoólica ela abraça os três últimos temas, porque primeiro, beber gasta muito dinheiro. Segundo, beber atrapalha meus estudos e atrapalha meus treinos. Então, se eu bebo hoje, segunda-feira meu treino vai ser horrível. E eu sei disso, eu vou estar inchada, eu vou estar mais fraca. E tipo assim, não que eu não, tipo assim, ai, não vou beber mais por causa disso. Eu tomo uma cerveja ou outra, mas já não é mais a mesma coisa que eu fazia antigamente. Então, como eu disse, esse é um fator muito pessoal meu, pra mim fez muita diferença. Depois que eu parei de beber, eu entendi que tem como eu curtir, tem como eu sair, tem como eu ir nas festas, continuar na festa simplesmente ok e não precisar sair de lá bem louca, sabe? Então, pra mim fez diferença, isso fica a critério de vocês, né? Eu não quero também, né? Eu não acho que pode ser um fator de soma ou um fator de não soma. Isso não me interessa, eu tô falando uma coisa pessoal minha. E eu queria passar esse relato para vocês. Ah, outra coisa muito importante que entra no Se Organize, que era um negócio que eu estava comentando com vocês no começo, é sobre se organizar realmente. Como eu comentei com vocês, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E tem uma questão que eu acho que quando você abre uma empresa, que você tem muita coisa para fazer, é que você faz, e daí chega no final do dia e pensa, meu Deus, eu fiz tanta coisa e parece que eu não fiz nada. Então, uma estratégia que eu adotei dentro de todo esse processo foi criar um checklist. Eu peguei uma plataforma chamada Trello e lá eu realmente desenvolvi toda a minha semana. Então, lá, os 5 dias da semana estão acordar com horário, 6h30 acordar, de 6h30 até as 7 horas, levantar, meditar, rezar, escovar os dentes, 7 horas tomar café, 7h30, tem tudo lá, gente. Até o suplemento que eu tô tomando pro meu joelho, eu coloquei lá pra eu tomar. A água na planta tá lá toda quarta-feira, tem o horário certinho pra eu dar água pra planta. E tudo. Se eu preciso fazer alguma coisa, e tipo assim, são coisas básicas. Mandar mensagem para fulana, montar os pedidos, olhar os fretes do dia, entrar no e-mail, entrar na beleza da web. Gente, tá tudo descrito lá. Eu vou tirar um print para vocês darem uma olhada. Está tudo descrito no meu checklist do Trello. E tudo que eu vou fazendo, eu vou anotando. Isso faz uma diferença que vocês não fazem ideia. Porque quando eu vou olhando aquele checklist pronto, tipo, isso eu já fiz? Já. Isso eu já fiz? Já. E eu não esqueço de fazer as coisas. Por exemplo, todo dia eu tenho que entrar no site da Beleza da Web para ver se tem pedido. Eu entro lá, eu vejo, eu fico mais tranquila, porque agora eu já sei que quando eu vou começar meu dia, eu tenho uma função básica para fazer, de que eu não vou deixar de fazer, e em seguida eu começo a fazer aquilo que eu preciso fazer que surgiu durante o dia ou durante a semana. Então essa questão do checklist e essa organização fez muita diferença na minha vida. Desde que eu adotei, eu nunca mais abandonei, porque realmente me ajuda muito.
e faz diferença. Então, eu indico vocês tentarem. Uma plataforma de checklist bem legal, porque daí você faz o check. Gente, o check, ele dá uma sensação boa no coração, que é maravilhoso. E daí, então, você faz, daí, tipo assim, ó, se eu fiz segunda-feira, aí na terça-feira eu entro no escritório, abro uma segunda aba, olho tudo que tem da segunda-feira, as coisas, normalmente o que tá embaixo são coisas que eu preciso fazer que depois eu vou excluir. Aí eu duplico as páginas, abro na terça-feira, vejo o que faltou para fazer, do que não tá do fixo, porque eu tenho as minhas funções fixas, e daí eu replico lá. Então isso faz muita diferença. Então é isso, gente. O tema de hoje é isso. Espero que de alguma forma eu consiga ter ajudado vocês nesse processo. Entendam que isso leva tempo, isso leva vontade e na maioria das vezes, como a professora Lucilena Galvão fala, e eu repito para vocês, a necessidade faz o sapo pular, né? E foi por muita necessidade que eu tive que dar meus pulos. E espero que vocês, ou pela necessidade dos pulos, ou por um pouco mais de vontade, né? Porque eu sinceramente acho que esperar chegar no ponto em que você precisar dar seus pulos é porque a coisa já tá feia, né? Então eu espero que vocês aprendam alguma coisa, né? O meu objetivo sempre é esse. E que eu consiga ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Valeu, gente, e até a próxima. Tchau!